nice. Hi. Very shy with you. Yes. You're shy. I'm shy. Shy tail latte. Yes. Hey guys. Olhem, estou a falar assim porque vamos num cruzeiro. Vamos num cruzeiro, assim do nada. Ai, ela está a pingar guita. Calma que é parceria. Eu não sei se vos vá falando do cruzeiro à medida que vai acontecendo ou se guardo tudo para o espetáculo do Porto, que é dia 17 de maio, e só depois é que vos presentei com essa questão, porque a malta do Porto merece também este tipo de miminho. Esta malta do Porto merece miminho, que eu sei. 17 de maio no Zero Box Lodge no Porto, bilhetes à venda na Ticketline. Passem pelo link aqui no Instagram ou então até mesmo na descrição deste episódio. Quem for de Coimbra, dia 5 de junho, lá estarei no Grêmio Operário de Coimbra, e em Lisboa há uma segunda data porque vocês pediram e eu já tinha aberto antes de vocês pedirem. Dia 18 de junho no Lisboa Comedy Club. Eu sou a Joana Gama e vamos a isso. Não sei se. Não sei se. Quando eu era pequenina, quando tinha para aí 10, 11 anos, não consigo precisar. Eu não consigo precisar, eu sou uma pessoa que não consegue precisar porque tem tudo, então não consigo precisar, é uma cena que eu tenho. E se calhar foi por causa disso que o meu padrasto não me deu prenda de aniversário, drama, e escreveu-me uma carta em vez disso, a dizer que na vida existem dois caminhos, o do ser e o do ter. Obviamente que eu fiquei bastante aborrecida, fiquei triste, birrenta, e ainda hoje achei que foi desnecessário porque não creio que uma carta o ensinasse e que aquela fosse a altura certa, mas o homem tem direito de se esquecer de prendas e de arranjar maneira de colmatar isso. Aquilo que vos venho propor hoje é uma outra reflexão, é uma das reflexões mais antigas do mundo e não é de Narciso, é a reflexão entre pensar ou não pensar, entre ser uma pessoa que ascende na escala da maturidade, de consciência de si própria e daquilo que a rodeia, ou então apenas de uma pessoa que existe. E porque eu apenas, não é? Será que é negativo aqui? Quero deixar-vos desassossegados com esta questão e é disso que vou falar hoje aqui no podcast, com a ajuda, claro, da Highwell. É uma aplicação incrível, que é recente aqui em Portugal, que vos dá acesso aos melhores psicólogos especializados nas áreas de intervenção que vocês preferirem melhorar na vossa vida, e vocês podem usá-la e com desconto. Muita atenção, porque fazer terapia nem sempre é barato, não é? Como nós sabemos, ou quase nunca é barato, apesar de haver aí vários projetos de psicólogos que tentam ir nesse sentido e contornar o nosso Sistema Nacional de Saúde, mas ainda assim nem sempre é prático, nem sempre é barato e raramente há descontos, não é? No que toca à terapia. Por isso, saquem a aplicação Highwell, neste momento têm acesso a um código de desconto Joana15, ok? Joana15 na Highwell, é uma aplicação ótima. Vocês primeiro têm uma uma espécie de date. Só isto já é muito esquisito, eu ter dito date. De date com o vosso possível psicólogo. Se gostarem dele, ficam com ele. Se não gostarem, o importante é encontrarem alguém que tenha química, porque só assim é que resulta. Estava a falar convosco sobre esta questão do pensar ou não pensar. Peço desculpa com o toque do telefone, isto é extremamente pouco profissional. Estava aqui a falar convosco relativamente a isto do pensar ou não pensar, do ser ou não ser, do Alberto Queiro ou de Cesário Verde. Eu queria falar-vos disso porque estou cada vez mais na dúvida, enquanto que eu ando a vida toda a viver sobre aquele lema de automelhoria, não é autocura, mas autoajuda. Quero tornar-me uma pessoa cada vez melhor, no sentido em que quero perceber-me, quero sofrer menos, quero fazer-me melhor, quero fazer melhor aos outros, é mesmo a missão de vida que eu tenho, quero ser a melhor mãe possível, a melhor namorada possível. Isto é uma pressão gigante e não sei até que ponto é que esta pressão também não me impede de ser o meu melhor. Eu acho que não, porque se eu nunca tivesse tentado desconstruir tudo aquilo que tenho vindo a desconstruir até esta idade, com trabalho, com esforço, eu acho que
E tenho a certeza até que não seria capaz minimamente de, por exemplo, não bater na minha filha. Não gritar com a minha filha, mas às vezes é preciso gritar. Está bem, eu não quero. E ao tratar da minha saúde mental, isso fez com que o meu comportamento estivesse mais alinhado com a minha idealização, com que houvesse menos bloqueios, até corporais. Imaginem, ao fazer as pazes com determinadas situações, eu consigo estar tranquila com elas fisicamente, não fico nervosa quando vou para um sítio, consigo estar mais clara durante discussões, ser menos defensiva, mais estratégica e empática, porque muitas das vezes perdem-se imenso tempo, acabam-se relações, perdem-se trabalhos por falta de empatia, por falta de escuta, por falta de maturidade, e eu sinto mesmo que tratar da nossa saúde mental, ou mesmo quem não tenha essa capacidade e não aproveite Highwell, a aplicação que podem sacar, Highwell com o desconto Joana 15, nem toda a gente tem essa oportunidade, mas é um trabalho que também pode ser feito. Por exemplo, eu tenho feito isto das páginas matinais, já vos tinha falado disto a propósito de um livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, e essas páginas têm-me ajudado muito a pensar de forma útil em assuntos, ou seja, não sou apanhada de surpresa por problemas que eu ainda não tinha percebido sequer que eram problemas ou que seriam questões. E isso é fantástico, porque quando eu estaria ainda noutra altura a viver o auge do problema e a perceber-me que afinal isto estava errado, eu nesse momento já sei como resolvê-lo, e isso é fantástico. O que nos põe aqui, ou pelo menos a mim, põe-me aqui num dilema que é: como é que se enquadra os outros depois disto? Eu vi algures que, quando as pessoas fazem terapia, eu acho que foi a Joana Miranda, num podcast da Mesa é Redonda, quando as pessoas fazem terapia, que ficam com a moral de repente, não é? E que até ficam tóxicas porque sentem que percebem tanto a situação, seja de forma utópica ou não, que começam a tornar-se tóxicas em conversas. E eu não sei bem se neste momento, isto é horrível, eu não acho que me esteja a aproximar do Nirvana. Eu simplesmente, eu simplesmente sinto que desde o início do meu trabalho até agora houve uma mudança incrível, também natural, não é? Porque vou amadurecendo naturalmente, mas que fiz um grande trabalho, um ótimo trabalho, e que me sinto muito mais feliz agora do que me sentia infeliz quando me questionava, não é? Matar-me. Portanto, eu tenho noção desse crescimento e orgulho-me desse crescimento. E quando eu olho para outras pessoas que têm outro tipo de qualidades, que não essa, ou seja, são pessoas que conseguem viver muito mais no presente, que não mastigam tantas situações, que se calhar não têm os sentimentos tanto à flor da pele, seja por, sei lá, personalidade ou por mecanismo de defesa, eu acabo por ter, não é... Às vezes sinto até que sou paternalista, e isso enerva-me, porque eu acho que isso vem de um local de eu achar que sou melhor que os outros por ter feito esse trabalho, quando a mim faltam umas características dessa pessoa. Ou seja, eu não viajei praticamente, fui aqui a uns sítios, fui a Moçambique, quando era pequenina, a Inglaterra com os meus pais, ao Reino Unido, fui a França, aqui e acolá, mas eu sei que isto já é um privilégio estar a dizer tantos sítios e dizer que não viajei, mas não conheci o mundo, não fui para a Índia descobrir-me, não fui ao Vietnã, não fiz essas viagens, não contemplei culturas assim tão distantes, tão diferentes e com a profundidade que eu gostaria para me fazer moça, e estaria tão self-centered, tão autocentrada, que nem teria capacidade de vivenciar esses sítios porque estaria muito dentro de mim. E há uma frase que eu gosto muito, e é só isto, agora não dizia a frase, que é do Alain de Botton, que é: nós não nos podemos esquecer, quando vamos de viagem, também vamos connosco. Portanto, as viagens, por muito nós queiramos escapar à vida, nós vamos connosco, e portanto somos nós quem lá está. E essa falta de mundo fez também com que o meu egocentrismo e a minha necessidade de me salvar se agudizassem por não conseguir relativizar. Agora, há determinados problemas que não se relativizam, não é? Vocês podem dizer: ok, eu tive uma mãe de merda, vocês, mas ao menos tive mãe. Não é bem assim. Psicanaliticamente, pelo menos, a presença ausente da mãe, ou a presença negativa da mãe, pode ter uma dor superior do que a ausência da mãe quando substituída por uma cuidadora, por exemplo. Mas isto tudo para dizer que eu tenho consciência que penso demasiado nas coisas, que mastigo as coisas, sinto que tem sido útil para mim, mas que não me quero posicionar como uma pessoa que olha para os outros e pensa: bem, realmente nem sequer pensou no assunto.
Não quero fazer isso, eu quero conseguir cada vez mais de forma genuína, porque o primeiro passo é não ser de forma genuína, é de ser um esforço, não é? Olhar para as pessoas que têm essa capacidade de não pensar muito nelas, ou eu diria capacidade ou impedimento, não sei, e de precisarem sempre de ir. Eu quero olhar para essas pessoas com a beleza que elas têm e de absorver isso delas sem ter necessariamente que fazer um documentário na minha cabeça sobre isso. E neste momento estou nesta dificuldade porque eu não quero ser paternalista, mesmo em relação às crianças. Por exemplo, existem vários filósofos que, não sei se sabiam, mas existem vários filósofos que pensam de formas diferentes relativamente à infância. Eu imagino que as crianças nasçam certas e que o mundo é que as corrompe. Ok, são egoístas, não querem partilhar, ok, mas depois é que entram as convenções e tudo o resto. E eu sinto que este mastigamento e esta constante racionalização da realidade, ou tentativa de, que mata um pouco a criança, que é isso que se fala muito na psicoterapia, não é? Que é cuidar da criança interna. Quando é cuidar, se calhar é deixá-la crescer. Mas pronto, ontem refleti sobre isto e queria passar-vos essa informação. E quem nunca tenha ido a um psicólogo ou um psicanalista, isto que eu acabei de fazer é mais ou menos um discurso que eu tenho numa consulta. Só que pelo meio, dependendo do psicólogo ou não, ele poderá fazer-me perguntas e ajudar-me a pensar, de género, será paternalismo ou será empatia e ter vontade de levar a pessoa consigo porque você tem muita tendência de ajudar os outros? Será mesmo que as crianças nascem certas quando as crianças não se preocupam com as necessidades de mais ninguém e apenas com as delas mesmas por estarem a viver no seu máximo instinto de sobrevivência? E depois eu vou pensando nisso e o pensamento que no início me levou à consulta, que poderia ser um bocadinho menos complexo, ou seja, simples, mas poderia estar enganado, neste momento assume uma multidimensionalidade que me permite pensar melhor nisso e ter um pensamento não só mais interessante, mais quiçá aproximado, não diria da realidade, mas daquilo que eu quero perceber da realidade e que me orientará para tomar melhores decisões na minha vida. Está bonita a minha cabeça hoje, não está? Portanto, eu pensando assim, como é que eu posso olhar para uma pessoa que não tenha feito o trabalho, não tenha tido vontade de fazer o trabalho, que não se incline para esse trabalho e não tenha vontade de a abraçar e numa de vá, eu vou-te dizer como é que isto é. É claro que isto é enervante, não é? E já o fizeram comigo numa relação passada e eu odiei, que é bem, tu chegas lá, tu quando... isto é horrível e eu tenho noção disto. E claro que nem sempre, para ti que estás a ouvir, nem sempre é paternalismo, é de género confiança na pessoa, que a pessoa quando deixar de estar irritada que lá chega, não é? Mas eu não quero ser, até porque eu sei lá se não estou dentro de uma bolha em que eu acho que aquilo que eu já fiz é algum trabalho e de repente há 1001 pessoas à minha volta que já fizeram muito mais trabalho do que eu, só que não andam para aí a viver, a falar sobre isso todos os dias porque já ultrapassaram essa questão e estão no Tibete a comer bagas. Portanto, é com isto que me debato hoje. Nota-se muito que não tive consulta ontem. Não vou ter para a semana porque vou estar fora num cruzeiro e se eu não acreditasse que era merecedora dessa parceria, nunca a tinha ido buscar. Estão a perceber? Portanto, nós temos de ser para ter e fingir ser para conseguir e acreditar que ser para ter, mas... Beijinhos e espero ver-vos nos meus espetáculos. Dia 17 de maio no Porto, está quase. Dia 5 de junho em Coimbra. Dia 18 de junho no Lisboa Comedy Club. E entretanto saquem a aplicação Highwell. O link está aqui na descrição do podcast. Têm sido ótimos parceiros, têm sido muitos fixe. E atenção que não são todas as marcas que olham para um podcast como este de linguagem bastante livre, de discurso bastante colorido de vez em quando e pensa, não, é isto que eu quero patrocinar. Por isso, Highwell, muito obrigada, não me abandonem e vocês aproveitem a promoção Joana 15. Beijinhos! Não sei se